tarde, graças e paz a todos. Para quem não me conhece, eu me chamo Silmara e eu sou esposa do Eduardo. E nós decidimos fazer esse canal para poder pregar as boas novas de Jesus, para falar aquilo que Jesus tem feito, né? Para defender o propósito original do Senhor em nossas vidas, para ser resposta para o mundo que está caído, né? Para dizer que também existe jeito para você que está aí do outro lado, falando assim: Deus, mas para mim não tem mais jeito, porque da mesma forma que o Senhor nos resgatou, Ele também quer resgatar a sua vida. Ele também tem um propósito original, a qual Ele te criou para cumprir na sua vida, né? E nessa tarde eu decidi gravar esse vídeo para compartilhar com vocês aquilo que o Senhor me ministrou acerca de cura, né? Quantas pessoas estão sofrendo com o seu emocional, trazendo os seus sentimentos para fora e causando doenças, né? Doenças no corpo, doenças na alma. E o Senhor, Ele começou a me ministrar nessa manhã e eu decidi externar isso para vocês que estão aqui nos assistindo, né? E eu quero compartilhar com vocês. A palavra ela se encontra no livro de João, no seu capítulo 5. E nós vamos falar um pouquinho sobre a cura, né? A cura, a qual o Senhor tem nos chamado para ser um povo eleito, né? A qual o Senhor nos chamou para sermos transformados pelo poder que há na palavra. Amém? E essa palavra ela se encontra no livro de João, no seu capítulo 5. É uma passagem muito conhecida e eu vou ler aqui para vocês rapidamente. Amém? Depois Jesus voltou a Jerusalém para uma festa religiosa judaica. Dentro da cidade, perto do portão das ovelhas, estava um tanque de Betesda, rodeado por 5 terraços e alpendres cobertos. Multidões de doentes, coxos, cegos ou membros paralíticos estavam ali no terraço, esperando por um certo movimento da água, porque um anjo do Senhor vinha de vez em quando e agitava as águas. E a primeira pessoa a descer no tanque, depois disso, ficava curada. Um dos homens que se achavam ali estava doente há 38 anos. Quando Jesus viu esse homem e soube há quanto tempo ele estava doente, perguntou: Você gostaria de ser curado? E o Senhor me ministrou acerca dessa palavra. Mesmo assim eu continuei lendo para saber o que aconteceu. O Senhor curou esse homem. Mas a pergunta que Jesus fez para ele era se ele queria ser curado, né? E isso o Senhor trouxe para a minha vida. Ele falou assim: é necessário decidir ser curada. Não só estar em um ambiente de milagre, né? Muitas das vezes nós estamos dentro da igreja, nós estamos em um ambiente propício ao milagre do Senhor, mas nós decidimos permanecer da mesma forma. Nós decidimos alimentar os nossos sentimentos e as nossas emoções, né? E o Senhor começou a me ministrar nessa manhã acerca dessa palavra. Eu falei: meu Deus, 38 anos sofrendo e sem ter como agir, né? Mas hoje o tempo é diferente, o Senhor envia meios, o Senhor envia situações, como o Senhor fez com aquele homem. Jesus foi até ele e perguntou: você quer ser curado? E hoje o meio que o Senhor utiliza para falar conosco é através das ministrações, através do evangelho que está sendo pregado a toda a humanidade, né? Nós sabemos que a vinda do Senhor está próxima e o Senhor ele quer curar aqueles que são dele. E o Senhor ele me levou também na passagem de Naamã, o comandante, Naamã, né, que fala no Antigo Testamento, que Naamã era um homem leproso, só que o rei não sabia que ele era leproso. Ele trabalhava, mas ninguém sabia. E quando ele chegava em casa, que ele tirava a roupa, as vestes dele, a família dele via que ele era um homem leproso. E aí eu pensei comigo: meu Deus do céu, quantas pessoas estão dessa forma, Senhor? Vivendo em um ambiente propício a um milagre, como esse homem viveu. E como Naamã. Naamã, ele vivia leproso, mas ninguém sabia. E foi necessário ele obedecer, ele ir no Rio Jordão, mergulhar 7 vezes para ele ser curado.
E o que o Senhor falou comigo acerca dessa palavra? Nesses dois, né, exemplos que tem a Bíblia. Que Naamã foi necessário obedecer e mergulhar. E que esse homem foi necessário ele decidir. E o Senhor espera de mim e de você que nós venhamos se posicionar em obediência e que nós venhamos decidir ser curados, né? E o Senhor falou para mim assim, existem doenças da alma que é necessário se aprofundar em mim para eu te curar. Só que é necessário você decidir. Então nessa tarde o Senhor te pergunta, você quer ser curada? Ou você quer continuar a viver uma vida lambendo as suas feridas, sabe? Transmitindo a raiz da amargura que está dentro de você? Porque para aqueles que me conhecem sabem que eu vivia anos dentro da igreja, mas eu aparentava ser uma pessoa curada e eu não era. Eu não era uma pessoa curada. Eu era como Naamã. Quando eu chegava em casa, as pessoas que estavam dentro da minha casa viam quem eu era. E quando o Senhor ele me deu a oportunidade verdadeira de ser curada, de ser uma pessoa transformada, foi um processo muito difícil. Mas foi uma decisão minha. Eu decidi. Eu decido não ser a mesma pessoa. Eu decido deixar o meu passado para trás. Eu decido deixar as minhas dores para trás para viver um propósito original do Senhor, porque o Senhor não me fez para esse propósito de viver como uma pessoa doente. O Senhor me trouxe para me ser curada. Aliás, o Senhor me trouxe não. O Senhor me encontrou para que eu fosse curada. Assim como Jesus encontrou esse homem. Então que nessa tarde você venha decidir viver como uma pessoa curada. Aí você me pergunta assim, mas aí você não vai ter mais problema, você não vai ter mais pessoas que vão te ferir, situações que vai te entristecer, vai existir até que o Senhor venha. E eu preciso decidir como uma pessoa curada até que o Senhor venha. A palavra fala assim que eu tenho que negue-se a si mesmo. Eu tenho que negar a minha vontade. Porque o nosso senso de justiça, ele é muito grande quando se diz a respeito de nós mesmos. Quando se diz a respeito de, mas eu fui maltratada, mas eu fui judiada, mas fizeram isso comigo, fizeram aquilo, e a gente começa a ter um senso de justiça tão grande, mas o Senhor ele não quer que nós viemos viver nesse lugar, morar neste lugar, como esse homem que morou 38 anos. O Senhor, ele nos dá a oportunidade de sermos curados e nós precisamos decidir, amém? E que essa palavra, ela venha entrar no seu coração e que o Espírito Santo possa te convencer de você tomar essa decisão nessa tarde, assim como eu decidi. Mas você é uma pessoa curada, você não tem problema? Eu tenho problema. E tem situações onde eu estou mergulhando em Cristo verdadeiramente para Ele me curar. Para mim não viver como uma pessoa doente. Para mim não viver causando doenças em outras pessoas, causando feridas em outras pessoas. E eu decido ser uma pessoa curada. Só que a palavra fala que Jesus falou para ele, levanta e pega a sua esteira e vai para sua casa. E muitas das vezes, sabe o que nós fazemos? Nós andamos em lugar onde nós somos totalmente, ficamos doentes. Nós voltamos para o mesmo lugar. E não é necessário. É necessário que nós pegamos a nossa esteira e que nós voltamos para a nossa casa. A nossa casa aqui, amados, eu entendo como a casa do Senhor. Sabe, não é necessário. É necessário nós seguirmos em frente. Seguimos para o propósito que o Senhor tem para a nossa vida. Parar de andar em lugares onde nos lembra de onde nós queremos sair. Sabe, lugares onde nos causaram dores profundas. É uma decisão. E eu decido. Eu decido caminhar com quem caminha com Cristo. Eu decido viver o que Cristo tem para mim. Eu decido caminhar do lado de pessoas que queiram extrair o meu melhor. Né? Mas vai haver situações? Vai haver situações. E eu vou decidir viver como uma pessoa curada. Amém? E eu quero orar pela sua vida nesse momento. Declarar a cura do Senhor sobre a sua casa, sobre o seu casamento, sobre os seus filhos. Amém? Em nome de Jesus. Pai, eu me coloco na Tua presença nesse momento, Senhor, eu quero Te agradecer pela Tua palavra, porque a Tua palavra ela tem poder para restaurar, para curar, para transformar. Senhor, em outra hora eu estava perdida nesse mundo, Deus, mas o Senhor me alcançou, o Senhor me trouxe a cura, o Senhor me trouxe novos dias, Senhor amado.
E eu quero declarar sobre essa pessoa que está escutando esse vídeo, Deus. Essa pessoa que parou o momento dela, Pai, para escutar. Eu não sei se foi por curiosidade, mas que a Tua palavra, Pai, ela vinha fazer o efeito que ela veio fazer nesse mundo, Deus, que foi o Senhor morreu naquela cruz para nos dar a oportunidade de vida eterna, para que nós venhamos ser pessoas curadas, transformadas, para sermos resposta para um mundo que está caído, Deus. Senhor, cura, transforma, Pai, vidas que estão sendo bombardeadas, Senhor, por esse mundo, casamentos que estão sendo assolados, que o Senhor venha ser a cura, Pai, em nome de Jesus. Resgata, Pai, nessa tarde. Pessoas que estão ali, Pai, com uma alma doente, Pai, que o Senhor venha curar. Que o Teu Espírito Santo venha convencer do pecado, da justiça, Pai, e da cura que é necessária, mas é necessária uma decisão. Deus, eu decido, eu me rendo, eu me coloco aqui na Tua presença, Pai, nessa tarde, Deus. Assim como Naamã, Pai, ele decidiu obedecer e cada vez mais mergulhar em Ti, Pai, para ser curado. Nós decidimos nessa tarde, Pai. Espírito Santo, convence essas pessoas que estão ouvindo esse vídeo a decidir ser pessoas curadas em nome de Jesus, para que o Senhor possa entrar e reinar sobre essa casa, sobre essa família, sobre esse casamento, Pai, sobre esse relacionamento de pais com filhos que estão destruídos dentro de casa, com relacionamentos de casais, Pai, que estão sendo destruídos, Senhor, com